Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para você que não me conhece, eu sou o Jandi e aqui nós falamos sobre Krav Maga, sobre artes marciais. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já quero te convidar a se inscrever no canal e me acompanhe também no Instagram, jandili.s. E hoje nós vamos falar sobre quem foi Bruce Lee. Com toda certeza eu posso afirmar que você pelo menos já ouviu falar de Bruce Lee. Seja você um amante das artes marciais ou não. Bruce Lee é aquele tipo de pessoa que você pode até não gostar, pode até não ser muito fã, mas você sabe que deve respeito. Assim como Michael Jackson na música, assim como Pelé no futebol. Mas o que faz Bruce Lee ser uma pessoa tão amada e respeitada, reverenciada por alguns como se fosse até mesmo um deus? É isso que hoje nós vamos descobrir. Lee Jun-fan, mais conhecido como Bruce Lee, nasceu em 1940 em São Francisco, mas cresceu em Hong Kong. E aqui já vai uma curiosidade que poucas pessoas sabem. Bruce Lee não iniciou sua carreira no cinema já quando adulto através de seus filmes de Kung Fu, mas desde criança por influência do seu pai, que era um famoso ator da ópera cantonesa e cinema em Hong Kong. Então Bruce Lee já nasceu no berço do cinema por influência do seu pai, e estima-se que antes da sua vida adulta ele tenha feito cerca de 20 produções em Hong Kong. A seguir, veja o trecho do filme The Kid, a qual Bruce Lee interpreta uma criança pobre e órfã, a qual deu visibilidade e conhecimento para ele em Hong Kong ainda criança. Minh Lị. Thúc, kiếm chỗ rồi mà. Không à, tôi而家特登嚟揾你㗎。 Dậu xong là...點解啊？阿叔，你而家仲嬲我咩？ Podemos dizer que Bruce Lee era dono de uma personalidade muito forte e quando adolescente se metia em brigas constantemente. Infelizmente, o Kung Fu não era muito bem visto pelos pais de Bruce. Eles viam Kung Fu como um motivo maior de brigas e algo que não daria futuro para Bruce Lee. Exatamente por isso, eles pressionaram Bruce para que ele seguisse um caminho acadêmico tradicional. Entretanto, em determinado momento, os pais de Bruce Lee reconhecem que ele necessitava de uma autodefesa e de um caminho para a disciplina. E foi nessa fase que ele conhece o famoso mestre Ip Man, a qual aprende o estilo Wing Chun do Kung Fu, a qual é muito focado na defesa pessoal. A seguir, veja um trecho de um dos filmes do mestre Ip Man, a qual ele conhece o menino Bruce Lee. Tio Ip, eu trouxe um amigo que quer aprender Kung Fu. Posso mandar ele entrar? Pode vir. Quero aprender a lutar. Quanto custa? Ora. Qual é o seu nome? Meu nome é Bruce Lee. E por que quer aprender a lutar? Para poder bater em pessoas que eu não gosto. Que moleque. Posso te ensinar, mas volte quando crescer. Mesmo praticando Kung Fu, Bruce Lee ainda se metia em brigas, até que um dia se deu o seu limite. Se Bruce Lee fosse pego novamente brigando, ele seria preso. Seus pais, temendo aquilo que poderia ocorrer, mandaram ele para os Estados Unidos aos 18 anos de idade. E é a partir desse momento que nós vemos uma grande mudança, um grande avanço na mentalidade e na história de Bruce Lee, ainda que esse não seja o seu auge. Morando sozinho nos Estados Unidos, apenas com 18 anos, ele agora tinha que encarar responsabilidades. Ele precisava amadurecer. Ele não poderia mais ser aquele jovem briguento de antes. Bruce Lee passa então a trabalhar como garçom e fazer alguns bicos e principalmente a praticar aquilo que ele já amava, o Kung Fu. E não apenas a praticar, mas ensinar também aos ocidentais, a atitude polêmica que gerou muita discussão e revolta nos antigos mestres chineses. Já com 19 anos de idade, Bruce Lee decide estudar filosofia na universidade. E ele começa a se deparar e se aprofunda bastante na filosofia budista e taoísta. E ele começa a se questionar referente a alguns comportamentos seus. E ele entende que a verdadeira força não está em vencer o outro, mas em vencer a si mesmo.
A verdadeira força se encontra no autocontrole. Foi nessa mesma época que Bruce Lee também começou a se questionar por que ele estava preso a formas fixas, a estilos tradicionais. Ele era visto basicamente como um rebelde dos estilos tradicionais, porque para Bruce Lee o que importava era adaptabilidade e utilidade em combate. Então ele rejeitava toda forma fixa que não pudesse ser utilizada em combate, não pudesse ser utilizado para sua defesa. Você sabe, na verdade eu não ensino karatê porque não acredito mais em estilos, ou seja, eu não acredito que exista essa coisa como o modo chinês de lutar ou o modo japonês ou qualquer outro modo de lutar, porque a menos que o ser humano tenha 3 braços ou 4 pernas, sempre teremos diferentes modos de lutar, mas na realidade temos apenas 2 mãos e 2 pés. E mesmo que tivéssemos, seria impossível não existir estilos tão diferentes. Então, deverá haver estilos diferentes de luta. Por que isso acontece? Nós temos 2 mãos e 2 pés, e o importante é como poderão ser usados ao máximo, em termos de movimento, linha reta, linha curva. Foi nesse momento que ele passou a criar também o seu próprio estilo, ou melhor, a sua filosofia, o Jeet Kune Do. Então os estilos tendem não só a separar os homens, porque eles têm suas próprias doutrinas que se tornaram uma verdade absoluta, sabe? E você não pode mudá-la, entende? Mas se você não tem estilo, você só pode dizer: aqui estou eu como um ser humano, como eu posso me expressar? Total e completamente. Então, desse modo, todos podem criar um estilo. Porque estilo é uma cristalização, quero dizer que esse modo é um processo de crescimento contínuo. A qual possui como base uma de suas mais famosas frases: absorva o que é útil, descarte o que não é útil e adicione o que é especificamente seu. Outra frase ainda mais famosa é: be water, my friend. Seja água, meu amigo. Seja amorfo, sem forma, como água. Você coloca água numa xícara e ela se torna a xícara. Você põe a água em uma garrafa e ela se torna a garrafa. Você coloca a água num bule e ela se torna o bule. A água pode fluir ou pode arrebentar. Seja água, meu amigo. A ideia é simples e profunda. A água se adapta ao recipiente, pode ser suave, pode ser devastadora, não é rígida. Isso é Jeet Kune Do. Bruce Lee tentou crescer nos cinemas de Hollywood, conseguiu até alguns papéis, entretanto nunca como protagonista. Os estúdios diziam que o público nunca iria aceitá-lo por ser asiático, e foi aí que ele fez aquilo que poucos fariam. Voltou para Hong Kong e conquistou o seu primeiro sucesso e protagonismo com o filme O Dragão Chinês. E não ficou apenas por aí. Bruce Lee finalmente alcança o estouro em Hong Kong, através dos filmes A Fúria do Dragão e O Voo do Dragão, onde tem a famosa participação de Chuck Norris. Veja a seguir um trecho desse filme. Não era apenas mais um ator, ele era um símbolo que lutava contra a opressão. E a partir daí Bruce Lee não apenas atuava também, mas ele dirigia, produzia e escrevia. E chegou finalmente ao seu sucesso mundial com seu mais famoso filme, Operação Dragão, em 1973. Bruce Lee finalmente consegue uma parceria com Hollywood. Ele finalmente consegue se colocar como protagonista de um filme e alcançar o sucesso mundial. Esse é com certeza, reconhecidamente, um dos melhores filmes das artes marciais. Bruce Lee se torna aquele que abre caminho para outros atores
em Hollywood, como Jack Chan e Jet Li. Infelizmente, Bruce Lee não conseguiu contemplar todo o seu impacto, tudo aquilo que o seu trabalho proporcionou, porque em 20 de julho de 1973, Lee morre vítima supostamente de um edema cerebral. E eu digo supostamente porque, embora seja um dado oficial que ele tenha morrido de um edema cerebral, ainda até hoje existem muitas controvérsias referente à morte de Bruce Lee. Ninguém ainda consegue trazer de fato uma resposta clara para esse acontecimento, levando o questionamento de alguns se ele teria sido vítima de um assassinato pela máfia chinesa. Bruce Lee foi enterrado em Seattle, nos Estados Unidos, a qual hoje está enterrado ao seu lado também o seu filho, Brandon Lee. O seu túmulo virou lugar de peregrinação, constantemente visitado por fãs, por admiradores que deixam cartas, flores e símbolos de Kung Fu em seu túmulo. E agora, para encerrar esse vídeo, quero pedir licença para você para ler um trecho daquilo que eu escrevi referente ao legado de Bruce Lee. Bruce Lee viveu uma vida extremamente curta, mas deixou um legado que perdura até os dias de hoje. Ele se foi, mas permanece vivo em cada um de nossos corações. Eu sou eternamente grato a Bruce Lee, pois com certeza ele é responsável hoje pelo meu amor e dedicação às artes marciais. Inspiração para milhares de pessoas. Nós nunca nos esqueceremos de um artista marcial que fez muito mais do que lutar, mas ensinou uma geração lições que vão além do tatame e que se passam para a vida. Aonde quer que esteja, muito obrigado, Mestre Lee. Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima.